Viva a festa! O desfile ruidoso passou em frente à casa de Jake. Os tambores tocaram, as trombetas soaram e as cores dos trajes usados para homenagear os heróis que deram suas vidas na Batalha de San Jacinto tornaram a manhã interessante. Era início de abril. As folhas de outono haviam caído, com as pequenas folhas verdes espiralando lentamente em seu caminho para a vida. Jake ficou perto da janela observando os jovens pularem, exibindo proezas acrobáticas enquanto cantavam canções de vitória. Por um momento, Jake esqueceu que estava perto dos 80 anos quando se viu como um jovem de 18 anos mais uma vez adornando o uniforme verde do exército. Ele sempre amou o desfile, pois falava de sacrifícios, os que os heróis fizeram e os que ele fez por seus pais. Jake, você parece animado, disse Marta ao chegar à janela para espiar o desfile. Ah, sim, querida Marta. Jake gostava de acrescentar querida ao nome de Marta. Isso a faz sorrir. Ele costumava se gabar para ela sobre o quanto ele era um grande poeta. Ele então começava a recitação enquanto tinha seu rosto animado, como um adolescente sabendo como era o amor pela primeira vez. Isso sempre faz Marta rolar. Ela passou a vê-lo como uma família desde que começou a trabalhar lá. O velho Jake tem 2 filhos. Ambos nem sempre estão por perto. Marta não se importava de ficar com Jake o dia todo, ouvindo-o contar histórias do passado e rindo de suas piadas. Ela também recebia no final de cada mês. Aproximando-se dos 40 anos, Marta é uma enfermeira geriátrica que pratica particular. O velho Jake é um dos 4 clientes de quem ela cuida e também é o favorito dela. Qual poderia ser a causa da sua animação? Marta perguntou. Primeiro, assistir ao Fiesta por mais um ano consecutivo é uma coisa pela qual agradecer. Você sabe que eu caí da escada no final do ano passado. Foi uma hora angustiante antes que a ambulância chegasse. E meus filhos que moram aqui comigo. Bem, um velho não pode pedir mais, pode? Ele se interrompeu com um olhar distante em seu rosto. Um casal de idosos, ambos grisalhos e agitando a bandeira americana, passou com o desfile. San Antônio estava testemunhando outro fiesta. É uma prática mantida há mais de um século. Seriam 2 semanas de exibições, festas e diversão. O velho Jake já estava começando a perder o sabor das coisas barulhentas da vida, ou seria por causa dos filhos? Marta se perguntou. Ela observou enquanto se afastava da janela e voltava para seu sofá favorito. Ele também é um dos homens mais gentis que ela conheceu em muito tempo. Seu cabelo grisalho estava preso em um pequeno rabo de cavalo, enquanto um óculos de aro dourado estava em seu nariz. Ao cair da noite, Marta preparou-se para partir. Tinha sido um dia agitado com Jake, falando sobre o passado e aconselhando-a sobre o futuro. Ele sempre reclamava de como o mundo se tornou difícil para os idosos. Os jovens, por quem os velhos viviam e lutavam para que tivessem liberdade, os maltratavam. Seus 2 filhos, com quem ele gastava dinheiro para que pudessem estudar, dificultavam as coisas para ele. Eles saíam de casa todas as manhãs e só voltavam à noite. Sempre que voltavam, iam direto para seus quartos sem nem mesmo uma troca de palavras com Jake. Isso tornava suas noites solitárias, então sempre fazia sol sempre que Marta aparecia. Certa manhã, 4 dias depois da festa de San Antônio, Jake acordou mais feliz do que o normal. Ele mesmo saiu da cama sem ter que tocar a campainha que traria um sonolento Liam ao seu lado para ajudá-lo. Jake foi direto para a cozinha e começou a fazer filé de frango frito. Ele também colocou alguns grãos de café na cafeteira e esperou que fervesse enquanto assobiava uma velha canção. O aroma da comida saturava toda a casa. Isso forçou Liam e Elijah a descer as escadas para a cozinha. Elijah é o mais velho dos 2. Aos 42 anos, ele era solteiro. Já havia passado 2 vezes pela prisão e trabalhava como segurança no clube local. Alguém poderia ter ensinado que ter estado na prisão pelo menos o domesticaria, mas não o fez.
Ele ainda se envolveu em brigas de bar e voltou bêbado para a casa de seu pai. Liam, por outro lado, trabalhava no brechó. Ele havia passado por um divórcio conturbado 4 anos antes. O tribunal concedeu a custódia dos 3 meninos para sua esposa. Pai, não consigo me lembrar da última vez que você cozinhou, disse Elijah, cheirando profundamente a cozinha. Lembro-me de como ele cozinhava nas noites de sexta-feira, quando a mãe ainda era viva. Não trago o nome da minha esposa para... A voz de Jake sumiu. Mas é verdade, Liam insistiu. Claro que é. A Rita também não me deixava cozinhar nos outros dias. Ela era uma esposa e mãe perfeita. Ou ela era? Porque fico me perguntando o que aconteceu com vocês dois. Jake disse enquanto arrumava os pratos na grande mesa da cozinha. O que você está tentando dizer, pai? Elijah perguntou com os braços cruzados sobre o peito. Sabe, desde que ela faleceu, vocês dois se importam muito pouco comigo. Você mal sabe que eu existo aqui. Jake colocou um pouco de sopa em uma tigela. Bem, nós estivemos ocupados, pai. Você sabe, perseguindo o sonho americano. Não podemos ficar perto de um velho aqui que só tem histórias de muitos anos atrás para contar. Liam arrastou uma cadeira e sentou-se em frente à comida. Isso porque as histórias fazem parte de vocês, rapazes. Talvez se você tivesse ouvido melhor, você teria me ouvido falar sobre o pequeno jardim atrás da casa. Jake serviu-se de uma xícara de café, sentou-se à cabeceira da mesa e sentou-se. Nós crescemos aqui na fazenda, pai. Que história você gostaria de nos contar que não conhecemos? Elijah perguntou enquanto enchia a boca de filé de frango frito. Sim, eu me lembro do jardim desde que estou aqui. Liam brincou, soprando em sua xícara de café. Jake olhou para os homens e sorriu. Seus olhos carregavam um brilho que não existia no passado. Elijah olhou para o seu pai e de volta para Liam. Ele se perguntou o que poderia estar acontecendo em sua mente. Ele nunca tinha visto seu pai tão animado. Jake meditava e ficava sentado lendo o dia todo. Ele ficou feliz quando Martha começou a vir para casa para cuidar de Jake. Há algo sobre aquela terra, você sabe, aquele que se estende além do jardim. Cheira a erva tenra pela manhã, o girassol abrindo ao meio-dia e mostrando seu amarelinho ao sol. O abraço da natureza e a sensação geral de estar em sintonia com o universo. Uma grande batalha ocorreu nessa terra, logo depois do jardim. Foi uma batalha feroz. Os cânones soaram e o céu recebeu almas. Chama-se Batalha de San Jacinto. Jake voltou ao seu passado. Elijah ouviu seu pai falar. Não porque ele queria. O que incomodava ou lhe interessava na história era a forma como Jake a narrava. Então aquele brilho em seus olhos parecia aquele que acabou de fazer uma descoberta. Isso manteve preso a cadeira. Liam, por outro lado, prestou pouca atenção à história. Ele calculou quanto ganharia na corrida de cães mais tarde se fosse ao bazar. Liam não gostou da parte sobre doar dinheiro para a caridade no Fiesta, mas ele gostava de vencê-los em corridas e jogos que tinham apostas. Existem muitas histórias sobre como uma caixa contendo ouro e pérolas com outros metais raros foi enterrada em algum lugar. Meu avô contou ao meu pai como comprou o terreno por causa dessas histórias. Ele tinha visto homens chegarem a grandes riquezas descobrindo algum tesouro escondido. Jake fez uma pausa dramática para olhar para seus filhos. Ele tinha a atenção deles. Então, Liam perguntou. Era uma aposta a mais do que ele jamais conseguiria no bazar. Ele nunca encontrou o tesouro. Se ele nunca o fez, por que você está nos contando essa história? Liam, você pode ver porque eu não escuto o velho falar. Elijah empurrou a cadeira para trás. Você não quer ouvir o final da história? É aí que as lições sempre estão. Jake fez sinal para o filho se sentar. Depois que o menino fez, ele continuou. 3 dias atrás, eu estava trabalhando no pequeno jardim, cuidando das flores e arrancando ervas daninhas,
quando minha pá atingiu algo duro. Eu sei que não há pedras por perto, então fiquei surpreso. Eu bati nele com minha pá e senti a mesma dureza, mas desta vez houve um som oco acompanhando. Corri para o galpão, peguei uma picareta e comecei a cavar. Verdadeiramente, a caixa surgiu. Eu não poderia abri-lo. E que ganho teria para mim ter toda essa riqueza quando tenho filhos que a usariam melhor? O silêncio na sala foi curto. Liam foi o primeiro a alcançar seu pai, enquanto Elijah pegava a colher de Jake e começava a alimentá-lo. Liam levantou a perna e começou a massagear os pés. Em que parte do jardim a caixa está enterrada? Você deixou um sinal para nós encontrá-lo? Calma, meninos, Jake disse lentamente. Vocês são as primeiras pessoas que estou contando minha descoberta. Não tenha pressa. Temos o dia inteiro e muito mais dias para nós. Não quero que você brigue pelo tesouro quando finalmente o descobrir. Por isso, procurei o serviço de um advogado e mandei escrever tudo no meu testamento. Isso significa que, além da casa, você herdou algo substancial. Marta entrou naquele exato momento. Jake apontou para ela e disse: além de mim, ela é outra pessoa que sabe sobre meu acordo com o advogado. Elijah e Liam estavam corados. Eles haviam liquidado Jake e estavam apenas esperando para vender a casa, dividir a fortuna e apostar com ela para ganhar mais ou se mudar para outra cidade. A revelação do tesouro foi uma virada de jogo. Bem, para eu chamar o advogado quando chegar a hora, vocês dois têm que cuidar de seu pai e garantir que ele esteja feliz. Eu serei o juiz, e se você fizer isso bem, você sabe o que vem a seguir, certo? Marta perguntou. Aquele momento mudou tudo para Jake. Elijah e Liam quebraram o banco por ele e garantiram que ele aproveitasse o fiesta ao máximo. Na última manhã do fiesta, Jake não acordou. Ele faleceu tranquilamente durante o sono, com um sorriso no rosto, feliz e realizado. O funeral aconteceu no cemitério, com Elijah e Liam fazendo longos elogios fúnebres. Eles falaram de Jake com tanta paixão que Marta quase se convenceu. Os dois pareciam tristes e pareciam estar de luto. Mas isso mudou no momento em que voltaram para casa. Pop, vai o champanhe. E clink. As taças foram. Ambos estavam fora de si de felicidade. Quando se acomodaram, Marta entrou. Os dois correram para ela. Vá com calma. O número do advogado está neste envelope, Marta disse, entregando o envelope para eles e saindo. Alguns segundos depois, a realidade surgiu. Não havia testamento, nem herança, e Jake vendeu a casa para Marta.